Senhor, glorifica o teu santo nome, exaltado no céu. Ele é exaltado. Amém. Ele é o Senhor. Tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos ao vivo para mais uma live. Eita, que é cabelo, meu Deus. Glória a Deus. Tem fartura de cabelo aqui, gente. Ai, fartura de cabelo. Bom dia, Nath. Bom dia, Mona. Sejam bem-vindas. Sejam muito bem-vindas. Ótima manhã de quinta-feira aí para nós. Amém. Glória a Deus pela vida de vocês, por estarmos aqui. E eu quero fazer algo diferente. Na verdade, hoje eu quero orar começando, para que o Senhor possa preparar nosso coração e para a palavra dele. Amém? Normalmente eu oro no final, mas hoje Deus me deu um direcionamento de orar agora no começo. Então, vamos, sem mais delongas, vamos lá. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos, Senhor, na Tua presença. Paizinho, pedimos, Senhor, para que o Senhor seja conosco. Tua palavra fala que onde tiver dois ou mais reunidos, ali Tu estarás, Senhor. E nós cremos nisso, Pai, porque Tu és um Deus onipresente, onipotente, onisciente. E o Teu poder, ele não se limita à geografia, nem ao fato de estar fisicamente. Então nós cremos, Senhor, que Tu estás aqui, que Tu estás conosco. Toma o Teu lugar de honra, Paizinho, na nossa casa, no nosso coração, Pai, onde cada uma estiver nessa manhã. Paizinho, prepara o nosso coração para essa palavra, prepara o nosso coração como uma terra boa, Pai, uma terra fértil, Senhor, e que essa palavra possa encontrar nele, Senhor, espaço para frutificar, Deus. Senhor, que eu diminua e que Tu cresça, que o Senhor possa usar a minha vida tão somente como instrumento nas Tuas mãos. Eu nada tenho, Pai, para oferecer para as Tuas filhas. Tira, Senhor, toda a distração, Paizinho. Nos conecta verdadeiramente contigo, Pai, com a Tua palavra, Senhor. Assim nós choramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Dona Verônica, seja bem-vinda. Amém. Como vocês estão? Estão todos bem? Hoje, vou escrever aqui o tema do nosso devocional e deixar fixado. Como combater o medo? Como combater o medo? Alguém tem medo aqui? Alguém sente medo aqui? Sente ou já sentiu? Deixa um pouquinho para o som não atrapalhar. A gente tem meios de combater o medo. A Mona disse que tem. A gente ouve, né? Ter medo é bom. Bom dia, Dona Dada, seja bem-vinda. Ter medo é bom, né? Já ouvi isso. Vocês já ouviram isso? Como se o medo funcionasse como um limite, né? É importante ter medo, porque se não tivesse medo, todo mundo faria tudo por aí e tal. Na verdade, o medo, ele tem... existem dois tipos de medo, né? O medo instintivo, que
que nós, como seres humanos, temos reações de instintos. Então, se você se depara, bom dia, Lu, se você se depara numa situação de risco, né, um animal selvagem, por exemplo, então você se sente ali ameaçado, o seu cérebro, do lado instintivo, ele vai se defender. Então, o medo instintivo é o medo natural, é o medo de resposta do nosso cérebro. Então, um cachorro, você percebe que vai ser atacada por um animal, você corre, ou você grita. Algumas pessoas até paralisam, né? Porque aí o medo, ele tem essas reações. E nós temos também o medo emocional. E o medo emocional, na sua grande maioria, a reação dele é extremamente paralisante. Ele não é um instrumento de defesa. Então, é importante que a gente identifique, tenha conhecimento que existem esses dois tipos de medo, para não achar que é normal ter medo, que é bom ter medo. Amém? Porque hoje eu vim com uma camiseta que tem tudo a ver com o tema do nosso devocional. E aqui já está a resposta de como combater o medo. Amém? Tenha fé. Porque não é natural que você tenha medo em todas as circunstâncias. O medo é como se você estivesse sendo constantemente perseguido por algo. E o medo, ele vai provocar em nós ansiedade, depressão, angústia. Então, é muito mais maléfico do que benéfico. Ele vai servir de alerta, muitas vezes, mas na forma instintiva. Na forma emocional, ele vai te paralisar, ele vai te bloquear. E na forma emocional, tem muita relação, o medo tem muita relação com as outras pessoas. Amém? Então, quando você se coloca diante de um projeto, aquilo não vai custar a sua vida. Então, aquele medo que você sente não é um medo instintivo, um medo de sobrevivência. Diante de um animal selvagem, aquele medo é instintivo, é de sobrevivência. O seu cérebro, ele já sabe, se você ficar, você vai morrer, porque esse animal vai devorar a gente. Mas o medo emocional, ele não é instintivo. A sua mente manda um comando para você, mas é um comando enganoso, né? Ó, se você fizer, você vai morrer, mas é de vergonha. Você vai morrer, mas é de julgamento. Então, é uma morte que não é real. Então, esse medo emocional, ele é paralisante. É onde moram a maioria dos bloqueios emocionais, das travas emocionais. E isso é óbvio, né? Que o nosso tempo aqui é muito curto para a gente trabalhar isso, identificar isso, mas eu atendo várias mulheres, várias pessoas com diversos tipos de medo, e os medos emocionais que elas carregam, que se transformaram em bloqueios, né, bloqueios mentais, bloqueios emocionais, eles são oriundos de uma circunstância do passado, de um evento em que o medo travou, em que essa sensação, em que esse medo de passar vergonha, em que esse medo de ser julgado, em que esse medo de ser mal interpretado gerou uma trava, e a partir de então essa pessoa, ela não consegue fluir porque ela está travada nessa área, tem essas travas emocionais. Então, eu tô, na verdade, como o tema da live de hoje é como combater o medo, eu tô antes já trazendo aqui um pouquinho de entendimento sobre o que é o medo, né? Quais são os dois tipos de medo que a gente tem, pra gente ficar atenta. Porque se for o medo de sobrevivência instintivo, né? Tipo, se ficar, eu vou morrer, então eu vou correr para não ser devorado. Mas sendo o medo emocional, ele é extremamente paralisante, e isso traz consequências para a nossa vida, porque muitas vezes nós não fazemos aquilo que precisa ser feito porque temos esse medo. Mas o tema do nosso devocional de hoje é como combater o medo. Eu já dei um spoiler aqui, tô com a camiseta sobre como combater o medo, mas eu trarei muito mais
mas eu trarei muito mais coisas pra gente e a gente tem várias formas, né, de trabalhar esse medo emocional, de desbloquear esse medo. Então, se você percebe que tem algum bloqueio, alguma trava, coisas emocionais que te atrapalham, me chama no privado que a gente bate um papo e eu te ajudo com isso, tá bom? O texto do nosso devocional de hoje, ele está no Salmo 56, 3, que diz assim: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Amém? Salmo 56, versículo 3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Mas eu é quem? É eu, é você. Mas é uma condição, né? O mas é uma condição. Pode acontecer e pode não acontecer. Mas quando eu estiver com medo, e aí o quando ele dá uma direção, né, de tempo. Aqui o rei Davi, ele quando declara esse salmo, ele tinha sido capturado pelos filisteus. Então ele já tinha sido capturado pelos filisteus. O rei Saul queria, né, matá-lo. Ele sabia que ali ele já estava dentro de uma condição de vida ou morte. Mas ainda assim ele declara dessa forma, mas ele se coloca ali, na primeira pessoa. Quando? Ele ainda não estava com medo, mas ele já mandou um comando para a mente dele. Quando estiver com medo, confiarei em ti. E quem é esse em ti? É em Deus. Gente, então podemos terminar a live. Como combater o medo, tá bem aqui já explicado. Mas na verdade é isso, mas não é só isso. Essa é a forma de nós combatermos o medo, confiando em Deus. Eu comecei a live perguntando quem tem medo, né? E assim, eu sei que se você fechar os olhos por um instante e pensar em momentos em que você sentiu medo, vão surgir inúmeros eventos, não é verdade? Em que realmente você sentiu medo, surgirão inúmeros eventos. E eu sei, eu acredito que se a gente pudesse escolher nunca sentirmos medo, se a gente pudéssemos, nós escolheríamos nunca sentir medo. Mas o medo, ele faz parte da experiência humana. Porém, ao sentirmos medo, a gente tem algumas ações, como eu estava falando. Algumas pessoas vão entrar em pânico, outras vão fugir, outras vão se estressar. A gente pode se sentir sobrecarregada de preocupação. O medo, ele pode gerar uma preocupação excessiva. Ontem eu falei de preocupação, que é a ocupação antecipada da mente. Então você gasta energia se preocupando com algo que ainda não aconteceu. Amém? Pensar demais nas piores coisas, nas piores possibilidades. O medo vai fazer você criar uma série de cenários e você vai pensar a pior coisa para cada um dos cenários. Me diz uma coisa. Você consegue, quando você está numa situação de medo, os seus pensamentos, eles são os melhores ou os piores? Você já parou para observar isso? É importante a gente pensar sobre o que estamos pensando, para a gente avaliar qual é a natureza do nosso pensamento, porque a nossa ação, ela vem na sequência. O nosso pensamento, ele antecede a ação. Amém? Por isso que o nosso pensamento, ele antecede a nossa ação. Então é um convite aqui. Pense, isso não pense acerca dos seus pensamentos. Você está com medo? Você já parou para pensar quais são os pensamentos que você está tendo quando você está com aquela sensação de medo? Certamente são pensamentos negativos. A sua capacidade, por causa do medo, de criar os piores cenários é incrível. E você talvez ainda nem se diga que é criativo. Sabia? Eu não sou criativo, mas quando você está com medo, você pensa nas piores coisas.
Se você tem capacidade de criar os piores cenários na sua mente, motivada pelo medo, eu quero te convidar nessa manhã a criar os melhores cenários na sua mente, motivada pela fé. Amém? Quando você está com medo, você não consegue pensar em coisa boa. Você sempre vai imaginar os piores cenários. E isso vai te anestesiar, isso vai te paralisar, isso vai fazer com que você não dê o próximo passo. Porque imagina só, você está com medo, aí você pensa nas piores coisas, você só pensa em coisa ruim que vai acontecer a partir dali. O que você vai fazer? Você vai ficar parada. Não vou, porque eu vou me arrebentar toda. Se você já imaginou tudo de ruim, o que você vai fazer? Aí faz sentido o instintivo, né? Tipo, não vou mais. Depois que eu vi tudo isso aqui, eu não vou, porque se eu for, eu vou me arrebentar. Amém? E esses pensamentos negativos, eles vão nos levar à ansiedade. Gente, não existe ansiedade para coisa boa. Entende? Não tem ansiedade para coisa boa. Você está esperando algo bom a acontecer e você pensa sobre aquilo e você está pensando sobre aquilo, esperando aquilo, não é ansiedade. Aquilo é esperança. É expectativa. É a alegria da espera. A ansiedade, se você pensar, ela anda ali, ó, medo pau a pau com medo. Quando você se sente ansiosa, os seus pensamentos de ansiedade, os seus sentimentos dentro daquele cenário de ansiedade, eles são sentimentos de medo e pensamentos de que tudo vai ruir. Amém? Tá fazendo sentido? Ou isso só aconteceu comigo? E aí, esse é o convite para nós essa manhã. Declarar esse texto. Mas eu sou eu, é você. Quando vai acontecer? Nós somos suscetíveis de termos medo. Quem fala aqui para você é alguém que também tem medo. Como eu comecei o texto. Gostaria de não ter? Gostaria, claro. Vigio os meus pensamentos? Sim, com certeza. Estou constantemente pensando acerca do que eu estou pensando. Para que eu possa dar um comando diferente, dar um sentido diferente. Não me deixo, aliás, eu me esforço, porque sim, é uma questão de esforço, é treinável, para não ser dominada pelos meus pensamentos. Amém? Mas eu, quando pode acontecer, estiver com medo, o medo está na Bíblia. Gente, esse aqui foi Davi, um homem segundo o coração de Deus, um valente. Davi foi rei. Davi conquistou batalhas, né? Davi, quando ele ganhou as mulheres, ganhou uma batalha e as mulheres ficaram cantando aquilo que deixou Saul extremamente irritado. Davi só era um soldado, era um valente do exército de Saul, ganhou várias batalhas, Saul ainda era rei. As mulheres começaram a cantar aquilo ali, dizendo que Saul derrotou 1000, mas Davi derrotou milhares de milhares. Isso era ele. E depois ele se tornou o rei de Israel. Isso aqui era ele. E ele andava com Deus, ele tinha um coração segundo o coração de Deus e ele tinha medo. Mas eu, quando estiver com medo, imagina nós. E o Senhor, ele já sabia disso. Amém? O Senhor, ele já sabia disso. Por isso que esse livro que todas as manhãs a gente lê aqui é um manual de vida. Porque aqui tem instrução para mim, para você sobre medo, tem instrução para mim, para você sobre ansiedade, tem instrução para mim, para você sobre orgulho, sobre esperança, sobre fé, sobre criação de filhos, sobre casamento, sobre finanças. Gente, alguém, você não, né? Não tem ninguém aqui, mas como alguém pode ignorar a existência desse livro, não fazer desse livro o seu manual de vida? Pode ser que você não tenha esse livro como um livro sagrado, mas que esse livro ele fala
sobre isso, é um livro que fala sobre mentira, é um livro que fala sobre princípios, coisas que são bases de uma sociedade, bases da nossa existência. Amém? E aqui ele fala sobre medo. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Davi já tinha sido capturado e ele declara essa palavra. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. E essa é a mensagem do Senhor para a nossa vida nessa manhã. Declara isso, é a palavra de Deus, ela tem poder sobre todas as coisas. Como combater o medo? Confiando no Senhor. Você tem um Deus, você tem um Pai, você tem um Deus que não vai deixar essa luta te matar. Algo digno que nós devemos nos apegar a essa palavra, uma palavra curta, Salmo 56, versículo 3, mas eu, quando estiver com medo, confiarei no Senhor. Vai sair para a batalha, declara essa palavra. Veio um sentimento de medo no seu coração, veio um pensamento de medo, declara essa palavra. Você não acredita nessa palavra, mas você acredita nos pensamentos negativos que você tem. Olha aí, faz sentido isso? Você não acredita nessa palavra, você não se esforça para acreditar nessa palavra, e eu não tenho nada a ver com religião isso aqui, gente. Eu falo, tipo assim, de que ele é garantia, de que ele tá contigo nessa situação de medo, mas você acredita quando um pensamento negativo vem. Aí você se apega àquele pensamento. Por que, então? Que a gente é muito mais suscetível a se apegar às coisas negativas do que as promessas de Deus, do que a palavra de Deus. O convite do Senhor nessa manhã é que a gente possa se apegar a essa palavra. Que a gente possa combater o medo tendo fé com essa palavra. Davi aqui, ele se recusou a se contentar com medo. E às vezes a gente abraça e vai declarando. Ao invés de você declarar a palavra de Deus, você fica declarando, tô com medo. Ah, não, tô medo. Ah, não, tô medo. Ah, não, tô com medo. Ai, tô com medo de cair, tô com medo de me queimar, tô com medo. Gente, o medo, ele fica ali. Pode ser a palavra que você mais verbaliza no seu dia. Davi aqui, ele se recusou a se contentar com o medo. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. E às vezes a gente se abraça com medo, fica ali. Ai, tenho medo. Ai, tenho medo. Às vezes nem tá com medo e usa só como um jargão. E nem percebe que as coisas que você fala, elas entranham aqui. Porque você começa de tanto você falar que tá com medo. Ai, tô com medo. Às vezes você sente assim um friozinho na barriga. Natural, normal, de um desafio, de uma circunstância nova. Ai, tô com medo. Não, eu tenho medo. Ai, eu tenho medo. Aí você fica ali, ai, tenho medo. Aí de tanto você falar que tem medo, você se torna uma pessoa medrosa, que faz tudo por causa do medo, ou não faz nada por causa do medo. Jamile, tem quem faça tudo por causa do medo? Tem, porque o medo dela é tão grande que as ações dela são baseadas no medo. Aí sabe o que acontece com uma pessoa que é medrosa? Acontece. Tudo aquilo que ela faz por medo de não acontecer, acaba acontecendo. Sabe por quê? Porque tem na palavra de Deus também. Jó falou isso, aquilo que eu mais temia me sobreveio. Aquilo que você mais tem medo, acaba acontecendo. Ah, eu tenho medo de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí fica declarando, eu tenho medo, eu tenho medo. Daqui a pouco aquilo acontece. Por quê? Porque o medo, eu vou falar uma coisa pra você. O medo, se você não absorveu nada, absorve isso aqui. O medo é a fé negativa. Pronto. Por que acontece? Porque o medo é a fé negativa. Você atrai aqui. Ah, é lei da atração agora? Não, não é, mas é porque o medo é a fé negativa. Não tem pra onde você correr. E não tem como jorrar medo e fé da mesma fonte. Ou você tem medo, ou você tem fé. Ai, não, mas eu tenho muita fé em Deus. Então vai, dá o braço. Ai, não, mas eu tenho medo. Mas não tinha fé, agora eu tenho medo. Davi resistiu ao impulso de se deixar o medo ter a palavra final. Quantas vezes o medo deu a palavra final na sua vida? Quantas vezes? Pensa aí. Quantas vezes o medo deu a palavra final na sua vida?
e no final das contas você não foi. Você pode até ter dado uma desculpa, uma boa desculpa, mas no fundo foi por medo. Quantas vezes o medo te paralisou? Quantas vezes o medo deixou? Quantas vezes você deixou o medo dar a última palavra? E Davi, ele decidiu revidar o medo com a verdade. Ele não revidou o medo só com a força do braço dele. E olha que ele era forte. E olha que ele tinha um exército. Amém? Ele revidou com a verdade. Qual é a verdade? Mas eu, quando tiver medo, confiarei em ti. Em ti, a quem o Davi se refere, em Deus. Mas você, quando estivermos com medo, confie no Senhor. Nós também podemos fazer isso. Isso não era algo que era limitado a Davi, porque ele já tinha sido separado para ser rei. Não, gente, tem nada a ver. Isso é para mim e para você. Amém? A gente nunca precisa lutar sozinho. Deus, ele nos deu algo mais poderoso do que as armas comuns. Ele nos deu a sua palavra. O medo não resiste à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Sabe, a sua casa tem faca, correto? A faca da sua casa, ela corta só de um lado, ela só tem fio de um lado. Amém? A espada, ela tem fio dos 2 lados. A palavra de Deus, ela é uma espada. E a espada, o guerreiro, ele usa para atacar, mas também para se defender. E essa espada, ela corta dos 2 lados. Ela ataca e ela te defende. Davi se defendeu aqui com a verdade. Essa palavra, ela traz a verdade. Aí você deixa de se apegar na verdade para se apegar nas mentiras que a sua mente planta. A franga, aquela vozinha, aquele mimimi. E você deixa de se apegar à verdade e passa a se apegar a isso. Amém? Ele nos deu a sua palavra, ele nos deu o seu Espírito. O Espírito do Senhor, ele habita em você. Amém? E mesmo quando você não tiver acesso a alguém falando isso pra você, ou a uma pessoa que possa, sei lá, ora aqui por mim, eu tô com medo, um sermão inspirador, lembra dessa palavra. Lembra dessa palavra. Amém? Lembra dessa palavra. A gente pode fazer uma pausa e lembrar da verdade do Senhor. Deus, ele luta por nós, mas você precisa confiar nele. Se você der ouvidos para o medo, por que ele vai lutar por você? Você não está nem confiando nele? Você está dando ouvido para o medo, então vai lá, deixa o medo trabalhar. Não tem como você ficar com medo e Deus está ali trabalhando por você. Você precisa confiar nele, confiar nele, confiar nele. Amém? Então, como combater? Salmo, capítulo 56, versículo 3. Deus, ele luta por nós e ele está conosco e ele nunca nos deixará. Amém? Quando a gente muda a nossa mente, o nosso medo avassalador, a gente precisa transformar a nossa mente, transortar a nossa mente, haver uma metanoia de medo, daquele medo avassalador, para a imensa fidelidade de Deus. Amém? Tem uma palavra em Romanos que fala: não se amoldem aos padrões desse mundo. O nosso devocional poderia ter sido todo sobre esse versículo. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Qual é o padrão desse mundo? Tenham medo. O medo faz sentido. É bonitinho ter medo. Se você não tiver medo, você precisa ter medo. Não, gente, você precisa ter cautela. Você precisa ter cuidado com a sua vida. Você não precisa ter medo de carro. Você precisa ter cuidado quando você for atravessar a rua. Você não precisa ter medo de fogo. Você precisa ter cautela com o fogo. Então, muitas vezes não somos... Exato, Mona. Salmo 53... Não, perdão. É Salmo 56, versículo 3. Então, você não precisa ter medo. Em determinadas situações, você precisa de cautela, de prudência, de cuidado, de diligência e não de medo. Amém? E nós, muitas vezes, somos ensinados, o padrão do mundo, a termos medo. E plantamos isso nas pessoas.
Plantamos isso nas crianças. Não sobe aí que você vai cair. Ensina para ela a ter cautela com a própria vida, a ter prudência, que ela até pode cair. Aí ela deixa de fazer algo por medo. Eu convivi com pessoas que não subiam num banco por medo, mas porque aquilo foi plantado nela. Não sobe que você cai, não sobe que você cai, não sobe que você vai cair. Se você cair, você vai quebrar o braço. Ou seja, todo o cenário negativo. Amém? E hoje, essa palavra, ela veio... Eu não terminei o versículo de Romanos, né? Não se amoldem a esse padrão do mundo de ter medo. Notícia ruim, ela não vem para te trazer esperança. Não se iluda. Ai, mas eu preciso ficar bem informado. Informado de notícia ruim? Vai ler a palavra. Na palavra também teve guerra. Vai ler a palavra. Se informar de notícia ruim, pra quê? Pra fortalecer o teu medo? Se a tua fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, você vai ouvir só notícia ruim? Gente, se essa notícia ela for importante, ela vai chegar pra você. Você não precisa passar o dia todo lendo o noticiário. Isso não vem pra fortalecer a tua fé, isso vem pra fortalecer o teu medo. Porque você vai ficar com medo de quebrar, você vai ficar com medo de falir, você vai ficar com medo de adoecer, você vai ficar com medo de ser assaltada, você vai ficar com medo de empreender, você vai ficar com medo de ter filho, você vai ficar com medo de casar. Amém? O noticiário ele não vem pra te encher de esperança. Vai, empreende que vai dar tudo certo. Casa, que é maravilhoso, que é o plano de Deus para a sua vida. Tenham filhos, porque eles são flechas na mão dos guerreiros. Vamos fazer trabalho voluntário, tem pessoas precisando. Não, você não escuta isso no noticiário. Eu não sei na televisão de vocês, né? Mas nas que eu já tive em casa, nunca passou essas coisas não, viu? Essas coisas eu só aprendi e eu só aprendo aqui, ó. Aqui, ó. Palavra de Deus. Amém? Então hoje, se você se sentir com medo, ansiedade, pavor, algum tipo de bloqueio na sua mente ou insegurança, eu quero te desafiar, eu quero te convidar, eu quero te inspirar. Eu quero dar um comando para você repetir aí onde você estiver. Mas fala aí, na altura que você puder, declara isso comigo. Mas vou dar um tempo para você declarar. Estou visualizando vocês declarando isso aqui, cadeias de medo sendo quebradas em nome de Jesus. Declara aí onde você estiver, mais e bate aqui no seu peito, ó, mais é você, mais quando estiver com medo, confiarei em ti. Amém? Declara isso. Declara isso. Declara com todo o seu coração, declara com toda a sua fé. Se você puder gritar essa palavra, grita. Se você não puder, tudo bem, fique em paz. Mas declara isso. Declara isso. A sua boca procede vida. Você declara que tem medo. Medo paralisa, medo mata. A palavra de Deus, ela tem vida. Declara isso, declara isso. Declara aí onde você estiver. Declara agora. Mas quando estiver com medo, confiarei em ti. Amém? Eu vejo cadeias sendo quebradas nessa manhã. Eu vejo cadeias sendo quebradas. Cadeias da mente. Senhor, tem muita gente medrosa, Senhor. Tem muita gente medrosa, tem muita mente cativa ao medo. Quebra, meu Pai. Declara aí onde você estiver de forma profética. Ezequiel declarou, ele viu um vale de ossos secos. E ele declarou vida àqueles ossos. E os ossos começaram a se constituir. Os tendões, os ligamentos, os ossos tiveram vida. E um grande exército se levantou. Pelo poder da palavra, pela fé. Combata o medo tendo fé. Não tem outro jeito de você combater o medo. Você precisa combater o medo com a verdade. Amém? Então, esse é a palavra do Senhor para a nossa vida hoje. Esse é o convite do Senhor para a nossa vida hoje. E que hoje nós oramos no começo da live. Deus me deu esse direcionamento de nós orarmos no início para preparar o nosso coração para essa palavra. E eu entendi.
porque a gente vai terminar essa live declarando essa palavra. Eu quero te convidar para você escrever aqui nos comentários. Mas eu declaro aqui, confiarei em ti, para ser mais curtinho. Escreve aqui, confiarei em ti. E a gente termina essa live hoje com você declarando essa palavra. Confiarei em ti. Feche a porta do medo. Feche a porta do medo. Combata o medo com a verdade de Deus. Amém? Amém? Ai, gente. Glória a Deus. Confiarei em ti. Muito bem, Mona. Confiarei em ti. Glória a Deus. Nath, muito bem, Lu. É isso, gente. Esse é o segredo. Confiar em Deus. É a forma que a gente tem de combater o medo. Amém? Amém? Que a gente possa confiar em ti, Mona, glória a Deus, amém. Gente, que palavra poderosa. E essa é a palavra que Deus quer deixar conosco nessa manhã. Espero que essa palavra possa ter falado com você tanto quanto falou comigo. E declara, porque quando você declara, você ouve, ó. Por isso que você tem uma boquinha, 2 ouvidinhos, né? Nossa mãe já falava, a gente tem 2 ouvidos para ouvir melhor e uma boquinha. Então, que é da sua boca saiam palavras de bênção. E essa é uma palavra de bênção para a sua vida. E você declara, porque aí ó, você ouve e a sua fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, essa é a palavra de Deus para a nossa vida nessa manhã. Lili, quando a ansiedade vier, confiarei em ti. Glória a Deus, é isso mesmo. Declara essa palavra. Faz assim como a Letícia. Declara essa palavra nessa circunstância pontual. É o medo? É a ansiedade? É o pavor? Declara essa palavra. Amém? Que Deus possa abençoar a sua manhã. Que você possa permanecer com essa palavra no seu coração. Que ela encontre aí uma terra boa, uma terra fértil, que frutifique. Que Deus te abençoe poderosamente. Uma ótima quinta-feira para você na presença de Deus. Amém. Até amanhã no nosso devocional. Gente, que Deus a abençoe poderosamente. Fiquem na paz, fiquem com Deus. Glória a Deus aí pela vida de vocês. Amém? Beijo. De novo.